nós estamos agora com o Davi Vilas Boas de Campos, ele que é pesquisador de solos da Embrapa, veio aqui no Rio Innovation Week para falar sobre bioinsumos. Davi, muito obrigada pela participação aqui no nosso stand. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você trouxe para o produtor rural na palestra que você deu aqui na Rio Innovation Week. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu vim praticamente apresentar a rede de pesquisa Capa Ficus em Alvareze. É uma rede que foi montada pela Embrapa e instituições parceiras para fortalecer a cadeia de produção e avaliação de produtos da alga Capa Ficus alvareze. Então, assim, nosso objetivo é gerar pesquisas, né, e obter mais informação para que a gente consiga consolidar a cadeia de produção e para que o produtor rural possa usar esses produtos da alga tendo uma certeza, sendo feita uma avaliação agronômica desses produtos. O produto à base da alga, ele foi uma descoberta, né, de um reaproveitamento, é isso? Olha, essa alga ela é utilizada na indústria farmacêutica, cosméticas, para produção de carragenana. Mas ela tem potencial para uso na agropecuária. A partir dela pode ser produzido um extrato de alga que tem potencial de uso bioestimulante para as plantas, tá? E a própria biomassa dela ela é uma biomassa que tem um alto teor de potássio e precisa ser avaliado porque potássio é um nutriente-chave na produção agropecuária, né? 97% dele hoje é importado. Então essa alga ela é acumuladora de potássio, então vale a pena pesquisar a alga para ver o potencial de uso dela na agropecuária. E como são feitas as pesquisas em relação aos bioinsumos que podem ser usados na agricultura? Eu acredito que seja um trabalho bem complexo, né? Como que vocês fazem esse tipo de pesquisa para identificar o produto que pode ser usado na agricultura, a substância que pode ser aproveitada na agricultura? Certo. Isso é até um dos objetivos da nossa rede, definir um protocolo para avaliação de produtos, porque assim, existem muitos produtos, essa alga ela é heterogênea, então é um objetivo da rede tentar padronizar esses protocolos de avaliação. Tá? E já escolhemos algumas culturas, então tem avaliação em milho, em arroz, em lúpulo, em pimenta do reino, em feijão, né? Então, assim, a ideia é gerar bastante informação para disponibilizar para os produtores. Existe sempre um potencial de uma substância que ainda não foi descoberta, que pode ser descoberta no futuro. Existe esse potencial na pesquisa dos bioinsumos? Existe a pesquisa para identificação de novos componentes, tá? Embora nossa pesquisa seja voltada para a produção agropecuária, tá? Mas ela é uma alga que pode ser utilizada para produção de carragenana, de hormônios, tá? Tem a série de produtos que podem ser pigmentos fotossintéticos, tá? Ela pode ser utilizada para outras finalidades, sim. E o que mudou nas pesquisas dos bioinsumos, até nas pesquisas voltadas para a agropecuária nos últimos anos? A gente está em um evento que fala basicamente sobre inovação e tecnologia. O que mudou nos últimos anos em relação à pesquisa nesse segmento? Olha, para a gente essa pesquisa é muito importante porque essa alga ela é cultivada. Então ela traz benefícios, né, do efeito bioestimulante e ela pode ser uma alternativa a outros produtos. A gente talvez tenha uma redução da importação de fertilizantes sintéticos, tá? Tem muitas possibilidades. E a alga, ela então está associada ali à sustentabilidade também, né? Sim, perfeito. E como ela é cultivada, ela sequestra CO2 do mar. Então, assim, o cultivo da alga pode gerar créditos de carbono. Essa alga pode ser utilizada na biorremediação de áreas já contaminadas ou com algum metal pesado, tá? Então, ela tem ampla utilidade. Legal. E quais são as novas pesquisas? Pode dar um spoiler do que vocês estão pesquisando, de outros bioinsumos que estão como alvo de pesquisa de vocês?
Olha, nós temos tentando avaliar assim, outros usos para a alga também, que está na rede, que é o uso dela na alimentação animal. Então, para fazer ração para suínos, para aves, né, para tilápia. Produção de fertilizantes organominerais, por exemplo. Então, a biomassa dela vai servir como insumo para a produção dos fertilizantes, tá? O próprio farelo de alga, que é o que sobra da produção do extrato de alga, também tem potencial para ser usado na agropecuária. Economicamente falando, mexe com toda a cadeia produtiva, né? A ideia é que essa pesquisa possa contribuir para o desenvolvimento da agricultura familiar no Rio de Janeiro, especificamente na região da Ilha Grande, Angra, Paraty, né? O pequeno produtor ele consegue fazer esse cultivo e consegue fornecer essa alga, produzir em boa quantidade que possa ser utilizada no Rio de Janeiro. Legal, parabéns pelo trabalho. Davi, obrigada pela entrevista. Okay, muito obrigado. A gente segue aqui no Rio Innovation Week trazendo mais informações para você. Nós estamos aqui com a Fernanda Braga, ela que é uma das fundadoras da Doces da Vovó Ruth. E ela ganhou, gente, o título de laranja mais doce do Brasil. Fernanda, muito obrigada pela participação. Trouxe aqui um exemplar da laranja mais doce do Brasil. Depois eu vou ter que experimentar um pouquinho. Por favor. Fernanda, me conta um pouquinho sobre seu trabalho, como surgiu a Doces da Vovó Ruth. É uma empresa familiar, né? Então Sim. Me conta um pouquinho da sua história. Então, originalmente eu tenho uma agência de viagens e eu viajava com meu esposo e a empresa basicamente surgiu de uma necessidade. Eu fiquei viúva e eu viajei com ele por 47 países. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu sei fazer mala, sei fazer roteiro, abri agência de viagens. Mas aí chegou a pandemia, ninguém estava viajando. E os boletos continuavam chegando. E aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? Eu estava num grupo de WhatsApp de mulheres e todas estavam vendendo comida. Eu falei, mãe, vamos vender aipim, laranja? Vamos vender o que a gente faz de melhor? E aí surgiu o doce da Vovó Ruth. Eu costumo dizer que a pandemia passou, mas o doce ficou. Bem bacana a sua história. Então você enfrentou ali um momento de dificuldade, Sim. mas encontrou uma saída, né? Sim. Isso é muito do que às vezes o produtor rural passa, né? Dá para encontrar uma solução. Dá sim. E agora, aproveitando a minha experiência de turismo, a gente está fazendo um turismo rural. E aí a gente visita vários produtores e o grande finale é quando a gente vai a uma plantação de laranja e faz o que se chama colhe-chupe. Você colhe a laranja e chupa ali na hora. Você pode chupar quantas laranjas você quiser. Mas se você quiser comprar, se quiser levar, aí você compra. Bacana. E me fala a importância, você que é uma mulher viajada, conhece vários países, a importância da gente estimular esse turismo regional, esse turismo para conhecer a nossa produtividade, para conhecer o solo, para conhecer o trabalho de pessoas que estão no interior do estado. É muito importante você saber a origem dos alimentos, né? Se a gente cruzar os braços, todo mundo vai passar fome, né? A importância de você saber a origem do seu alimento. A gente recebeu a indicação geográfica da laranja mais doce do Brasil. E é por conta do solo, do clima e da forma de cultivo. De Tanguá. De Tanguá, é da região. O IG, a indicação geográfica saiu para a região de Tanguá. Então é Tanguá, Itaboraí, Araruama e Rio Bonito. Dessas 4 cidades que que pode receber essa titulação de laranja da região de Tanguá. Igual o champanhe, que é só na região de Champanhe, a gente tem o IG da laranja mais doce do Brasil. E o que você mais aprendeu ao longo dos anos com essa produção, com essa ligação aí com o turismo na região de Tanguá? O que você leva de lição aí desses últimos anos? Então, quando eu era criança, eu visitava muito a cidade de Tanguá, que eu tenho uma tia que morava lá. Então, a minha memória afetiva ficou de momentos incríveis. Então, quando eu casei, falei para o meu marido, ele comprou a terra lá. E quando ele morreu, eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? Então eu entendi que é uma devolução de toda a felicidade que eu tive. E assim, você morar na roça é incrível, porque você passa a dar valor para a chuva.
que tanta gente reclama, que entope os ralos, mas para o produtor rural é um momento de extrema importância, é que ele vai fazer o cultivo dele, vai saber que ele vai florescer e que ele vai ter uma produção especial para poder alimentar todos que dependem do que a gente faz, né, que é alimentar o Brasil. O produtor rural, às vezes, ele passa por dificuldades, né? O tempo, às vezes, é imprevisível. Como que você lida com essas pedras no caminho? Olha, eu acho que basicamente hora. E também a gente tem uma previsibilidade. É possível fazer uma irrigação, né, por gotejamento, que economizar água, mas que não deixa a sua plantação morrer praticamente. E plantar, acho que na época certa, a gente recebe a ajuda da Emater, a ajuda de todos os órgãos que sejam voltados para a agricultura, para a gente ter um melhor aproveitamento e o melhoramento do nosso produto. Quais são as expectativas para esse ano de produção? A gente está num período bom de produtividade, porque às vezes a safra varia um pouco, né, de acordo com as condições climáticas. Esse ano é um ano bom? Olha, no início do ano quase não choveu, então a gente ficou preocupado o que ia acontecer, mas depois, graças a Deus, veio uma chuva muito boa, então a gente está no auge. Assim, muita laranja, a gente está agora na época da seleta e ela já é doce, mas está uma delícia. Aí quando acabar a seleta vai entrar Natal e depois a Natal folha murcha. Então você vai ter uma laranja especial aí por muito tempo. Eu confesso que eu não sabia isso. Então, ao longo do ano, existem vários tipos de laranja que vão sendo cultivadas? Sim, porque, por exemplo, a seleta vai acabar agora em setembro. Aí a gente está na média produção dela. Aí daqui a pouco vai ter a Natal, que vai até novembro, dezembro, depois entra a Natal folha murcha, que a característica da Natal é que ela fica no pé, sabe? Você pode escolher a hora que você vai colher e ela tá lá, tranquila. Então tem gente que tem Natal até fevereiro, março. É bem interessante o aproveitamento da fruta. É uma fruta que você aproveita o ano todo, né? Por exemplo, agora tá colhendo e já tem flor. Então a seleta começa em julho, a alta produção, que já está no ponto certo. Aí a gente vai ficar com uma carência entre março e julho. Mas tem outro tipo de laranja, a certificada mesmo são a Natal folha murcha e a seleta. Aí vai entrar lima, depois tem a tangerina, então assim, ficar sem não vai, mas docinha a partir de julho. Legal. Fernanda, obrigada pela participação aqui, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. A gente segue aqui no Rio Innovation Week trazendo todas as novidades do setor da agropecuária aqui no Rio Innovation Week. Agora a gente vai falar sobre um trabalho muito importante que está fazendo a diferença na sustentabilidade. Eu estou aqui com o Ryan Cavalcante, ele é sócio da Roda Verde Compostagem, é também engenheiro agrônomo, mestre em agricultura orgânica e ele pegou toda a experiência dele, junto com parceiros, junto com sócios, para fazer a diferença na sociedade. Ryan, muito obrigada pela participação aqui, tudo bem? Obrigado a vocês pela oportunidade. Vou falar um pouquinho, né, de como surgiu a Roda Verde. Lá no final de 2018, eu estava finalizando meu mestrado e a gente, trabalhando com a parte da agricultura orgânica, viu essa demanda, né, e esse mercado por conta da necessidade da adubação, né, nas áreas de produção, da gente ter realmente um produto de qualidade, um produto orgânico, cheio de nutrientes, para a gente conseguir realmente ter alimentos de qualidade para serem disponibilizados, né, para o nosso consumo. Então, através de um resíduo que a gente encontrou em larga escala dentro dos grandes centros urbanos, que muitas das pessoas entendem como lixo, a gente, através de uma técnica milenar, que é a técnica da compostagem, da decomposição dessa matéria orgânica, a gente consegue estabilizar esse material e transformar ele num rico material para a produção dos alimentos, né, o adubo orgânico. Então, a gente começou lá em 2018, entre amigos e familiares, apoiadores que acreditavam na causa ambiental, buscando essa mitigação toda em busca, né, das mudanças climáticas, para realmente fazer a diferença dentro das ações que envolvem o resíduo orgânico, o lixo dentro dos ambientes urbanos, principalmente. E a partir disso, a gente começou a divulgar
e mostrar cada vez mais como que esse resíduo está presente no nosso dia a dia, dentro da casa das pessoas, nas agroindústrias, né, nas partes de produção agrícola, o quão é eminente e crescente esse resíduo orgânico que ainda assim vai parar no aterro sanitário. E através da compostagem a gente consegue, né, fazer o tratamento e a reciclagem de todos esses nutrientes que se perdiam, para a gente conseguir justamente devolver para as áreas de produção e conseguir realmente ter todo esse embasamento, né, e essa parte da produção agrícola de uma forma consciente e sustentável que tem que estar totalmente alinhado. Aí, explica pra gente como é que funciona a empresa. Vocês entregam um recipiente para a casa das pessoas e elas vão coletando produtos do dia a dia, enfim, casca, o que ela pode coletar, ela deixa tudo nessa caixa, Exatamente. Que depois a gente vai mostrar aqui para todo mundo, né? E como é que funciona isso? Vamos lá, né? Essa é uma pergunta que muitas das pessoas fazem realmente, porque na verdade essa daqui é uma das opções, né? Esse é um baldinho que vai servir de recipiente para você dentro da sua casa começar a destinar tudo quanto que é aquele resto de casca de fruta, de legume, de borra do café, a semente, o talo, até os alimentos cozidos, processados também podem ser adicionados e colocados aqui no nosso baldinho que serve de recipiente. E a gente passa, recolhe esse material e leva para o nosso centro de tratamento, que a gente faz a mistura adequada e cria as condições de temperatura, umidade, oxigenação, e a gente faz todo o manejo adequado até esse material estar estabilizado e pronto para uso. A gente não atua apenas com a escala domiciliar. A escala domiciliar a gente sabe que representa grande parte do volume do resíduo urbano. Mas a gente entende também, né, que os restaurantes, bares, escolas, a gente tem os pequenos, médios e grandes geradores, a agroindústria, a parte de arborização urbana também dentro do município. É um material que tem um potencial de uso agrícola gigantesco, que a gente precisa utilizar ele dentro da compostagem também, né, como matéria-prima para mistura, né, para a gente criar as condições do processo acontecer. Então tem diversas formas e jeitos da gente dar uma destinação e fazer um tratamento adequado com o seu tipo de resíduo. Então vai desde a nossa escala domiciliar, de um baldinho pequeno, mas a gente também tem diversos tipos de contentores, né, caminhão, caçamba, para atender justamente a sua demanda decorrente do seu volume, né, e quantidade de material que você precisa para dar uma destinação adequada ao seu resíduo, né? Tudo que é orgânico pode ir nesse recipiente que vocês entregam, né? Exatamente. A gente gosta de brincar, né, porque o resíduo orgânico é tudo aquilo que apodrece, né? E o resíduo orgânico realmente ele tem que voltar para a sua forma original, como ele veio, né, da natureza. Então ele volta assim para a fração, né, para sua condição ideal, que seria assim o adubo, né, o fertilizante. Mas é isso, cada tipo de material a gente tem uma característica e uma aplicação e um uso, né, de acordo com a sua cultura, com o que você quer utilizar. Mas tudo aquilo que apodrece, né, o resíduo orgânico é metade daquilo que a gente produz de material, então é um volume gigantesco que ainda vai parar no aterro sanitário, esse passivo ambiental, né, traz todos esses impactos negativos aí de emissões de gases, contaminação, água, lençol freático. Então é uma gama muito grande, né, que a gente pode estar atuando e trabalhando com esse tipo de material que as pessoas às vezes não enxergam, né, o lixo, o resíduo. Então a gente vem trabalhando e buscando mostrar cada vez mais esses potenciais. A Roda Verde Compostagem tem aproximadamente 5 anos, né? Você está aqui no Rio Innovation Week com seu sócio, o Matheus Silva, está aqui com a gente também. A gente vai fazer uma dança das cadeiras aqui, porque o Matheus também vai falar um pouquinho com a gente. Com ele agora. Pois é. Vai falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto tão importante, né? E o bacana desse projeto, que o projeto surgiu através de um estudante, né? Que viu ali a oportunidade de fazer a diferença para a sociedade. Estudante que tinha ali o ensino, a técnica, e aí resolveu fazer a diferença no mundo. Grandes ideias começam assim. Então, Matheus, parabéns por participar dessa iniciativa. Queria que você falasse mais um pouquinho, né? O Ryan já falou para a gente sobre o projeto, mas um pouquinho, tem um plano, né? A pessoa faz uma assinatura para entregar a vocês esse material e vocês realizarem aí a compostagem, né? Exatamente.
Primeiramente, agradecer a oportunidade. Para a gente é muito bom, a gente está sempre falando sobre essa pauta da valorização e ressignificação do lixo enquanto matéria-prima e não lixo, né? E como o Ryan já trouxe muito bem, a gente faz uma anamnese do nosso cliente, né? A gente faz uma consultoria inicial. Se for doméstico, a gente já tem tudo esquematizado para dar o material que ele precisa, para ele saber como separar, para tirar todas as dúvidas dele. A gente fala que a gente tem um primeiro mês de experiência, que ele não tem vínculo nenhum, não tem compromisso nenhum com a gente deixa o baldinho, deixa o material, a gente passa semanalmente na casa desse cliente e vê qual que é a geração dele e vê se ele tem alguma dúvida, se ele se adequa ou não. A partir do segundo mês, você tem a gente oferece os planos de assinatura e ele vê qual ele quer se adequar. E aí lembrando também que a gente tem esse comercial, né? Porque o comercial a gente tem um pouco mais de criterização, porque dependendo do ambiente, você tem que capacitar funcionários, você tem que sensibilizar todos os agentes que se envolvem com o resíduo e para entregar a melhor solução, entregar os melhores materiais para a gente fazer essa destinação para nós mesmos do resíduo. E além disso, a gente no final retribui não só com o adubo e com o biofertilizante, mas também com os indicadores socioambientais positivos. Isso para as pessoas físicas é muito bacana para demonstrar que ela está fazendo bem, as pessoas gostam de demonstrar o nosso serviço, demonstrar que elas estão aderindo a esse tipo de serviço. E para o cliente comercial é melhor ainda, porque para eles é importante. Para eles não só conseguem tirar certificados, eles conseguem correr atrás de ISOs, certificação lixo zero, mas para eles mostrarem que eles estão comprometidos com pautas socioambientais, né? Para os próprios clientes da marca dele, etc. Eu acho que a gente consegue entregar isso também, esse retorno em termos de visibilidade de quem está comprometido com a causa. A gente está hoje numa sociedade que felizmente é uma sociedade que está mais consciente da necessidade de ações de sustentabilidade. Você observa isso em números, na adesão de pessoas procurando a empresa de vocês? E também queria que você falasse sobre a atuação. Vocês atuam atualmente em Niterói, mas tem planos aí para expansão? Perfeito. Cara, eu achei, assim, desde que eu tô na Roda Verde, desde o comecinho, eu acho maravilhoso o quanto a adesão só vem crescendo, tanto de pessoas físicas quanto de clientes comerciais. Gostaria de fazer uma ressalva, no caso, salientar o quanto as mulheres estão cada vez mais na vanguarda da modernização, da inovação e da sustentabilidade. A grande maioria dos nossos clientes que se inscrevem são mulheres, então eu acho muito legal de frisar isso, quanto as mulheres realmente estão sendo cada vez mais importantes em todos os processos de melhoria, né, da nossa qualidade de vida, da nossa inovação. Sobre novos planos, a gente cada vez mais tem enxergado a compostagem como uma ferramenta, como uma tecnologia baseada na natureza. Então a gente tem desenvolvido cada vez mais, além de palestras, de conscientização, de divulgação dessa pauta, projetos. Então a gente já desenvolveu um projeto para uma cooperativa agrícola de uma cidade vizinha a Niterói, que deu super certo, agora a gente está expandindo esse projeto. E a gente está, uma fofoca de bastidora, que a gente está em conversas com prefeituras, não só de Niterói, mas de outras cidades, para a gente desenvolver novos projetos com compostagem. Como o Rael bem frisou, a compostagem ela pode se adequar ao contexto, à verba, ao resíduo orgânico que estiver sobressaindo nesse local. E ela só está ali para ela dar uma solução, né? Em vez de você descartar e gerar passivos ambientais em aterros e lixões, você consegue gerar valor, gerar renda, gerar novas formas de atuação. Então a gente está cada vez mais conseguindo escalar, vamos dizer assim, essa nossa solução para outras localidades, para outros contextos. Então, para a gente tem sido muito desafiador, porque isso exige muito da gente, mas cada vez mais a gente tem aprendido mais e se orgulhado, né? Porque a gente se conecta cada vez com pessoas mais bacanas e é muito legal você ver a coisa dando certo, você ver as pessoas elogiando, você ver os indicadores sendo criados e tal. Então, tem sido muito bacana a trajetória. Agora, para a pessoa que participa da compostagem de vocês, que entrega os resíduos a vocês, depois elas recebem um produto, né? Queria que até você mostrasse para a gente esse produto, esse composto orgânico, que mostra aí o trabalho na prática, né? O resultado final desse trabalho. Pode falar um pouquinho sobre esses dois produtos? Exato. Cara, a gente tem feito um produto de muita qualidade e a gente não fala só, acho que a gente falar seria enviesado, mas a gente já mandou o nosso produto para fazer testes em laboratórios de universidades
da Rural, e foi muito bem avaliado. Inclusive a gente tem que mandar uma outra amostra de biofertilizante líquido refrigerado para eles, para não desnaturar nenhuma proteína e tudo mais, eles terem uma análise mais criteriosa. E assim, só feedbacks positivos. E o que eu acho legal salientar também, que dentro dessa revolução do reaproveitamento do resíduo orgânico, o resíduo orgânico é majoritariamente água, né? Então, o que a gente mais consegue produzir é biofertilizante líquido, que poucas pessoas sabem até que existe, né? A gente tem muito contato com o adubo, com a terra fertilizante. Mas também existe esse líquido que, em aterros e lixões, eles são chorume, e a gente consegue produzir um bioinsumo de muita qualidade. Esse, por exemplo, a gente produz, ele é muito concentrado, então uma garrafinha dessa de 100 ml, ela vira 1 litro para você poder borrifar em folhas e também colocar no seu solo para fertilizar o seu solo. Então, assim, claramente eu sou suspeito para falar, mas a compostagem ela é maravilhosa, ela se adequa a todos os contextos, ela é extremamente versátil e ela só traz benefícios. Não tem nada que você pode pontuar que a compostagem não vai te ajudar a desenvolver projetos bacanas. Legal. Matheus, obrigada pela participação aqui e parabéns pelo trabalho seu e do seu sócio. Muito obrigado, gente. Eu fiquei só olhando para você, que eu não sei muito bem da entrevista, mas agradecemos demais a oportunidade. Esperamos que a pauta aí seja cada vez mais elevada e obrigado aí, gente, da Band News. A gente segue aqui no Rio Innovation Week trazendo todas as novidades para vocês do mundo da agricultura, essas inovações, essas tecnologias que fazem a diferença. A gente está aqui agora com o Rodrigo Simão Barbosa, ele que é fundador do Sítio Baobá, produtor de cacau e de barra de chocolate também. Está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre a história dele, que é uma história, gente, muito bonita. Rodrigo, queria que você começasse falando sobre como surgiu o sítio, como começou a sua produção de cacau. Foi por acaso, né? Exatamente, Luana. Há 8 anos atrás, minha família comprou um sítio e, por acaso, a gente descobriu que ele tinha muito cacau plantado. E, a partir dali, eu comecei a desenvolver um trabalho do que fazer com esse fruto. E aí, hoje, a gente consegue fazer um chocolate desse cacau e apresenta para visitantes do Rio ou de fora do estado, através do turismo rural que a gente faz lá na propriedade. Essa propriedade fica onde? Em Rio Bonito. Rio Bonito. Então, gente, o Rodrigo, ele comprou uma propriedade, Isso. descobriu várias plantações de cacau. Perfeito. E transformou isso em um negócio. Como é trabalhar com cacau hoje em dia? Fala um pouquinho sobre a sua produção. É um desafio. Quando a gente comprou a propriedade, não imaginava que tinha essa quantidade de árvores plantadas. Era algo em torno de 500 pés, que para a gente que não conhece muita coisa, era relevante o número. E aí começou a desenvolver, a pesquisar. Comecei a pesquisar sobre o fruto, contratei um consultor lá de Ilhéus que me ensinou a parte de pós-colheita, que é a fermentação e secagem do cacau. E depois eu cheguei no chocolate, que é um produto que chama muita atenção. E para vender esse produto, era interessante que as pessoas fossem lá conhecer o nosso trabalho. Então, com o turismo rural, a gente faz um tour na propriedade, mostra onde está o cacau plantado, a parte de fermentação, secagem, depois explica um pouco como é feito o chocolate e depois apresenta os produtos para a venda. Realmente, assim, hoje em dia, a agricultura você requer muita mão de obra, até porque a gente trabalha com sistemas agroflorestais, onde a gente consegue pegar como a floresta funciona e aplicar na agricultura. Então demanda muito mais trabalho no início, mas vale muito mais a pena, porque assim eu consigo preservar o meio ambiente e também produzir renda, né? É importante estimular esse tipo de turismo, esse turismo que valoriza o produto regional, né? Você vê que as pessoas que visitam a sua propriedade, que veem aí a sua produção, elas valorizam aí esse tipo de turismo, né? Com certeza, elas acham muito interessante todo o esforço que foi feito e também toda a informação que a gente passa, né? Porque vai desde não só da produção do chocolate, né, e do cacau como todo, mas também com a preocupação com o meio ambiente. Então a escolha de manter um sistema agroflorestal funcionando, de ser orgânico, tudo isso valoriza bastante. As pessoas reconhecem isso. E para os outros agricultores da região eu até comento, gente, o ideal é você sempre trabalhar pensando no que você vai apresentar, o trabalho que vai estar sendo feito, que assim a pessoa valoriza o que vem da terra, né? Então, se você não conseguir mostrar todo o esforço que é feito na agricultura, as pessoas também não valorizam, né? Então é muito importante atentar para isso. A gente sabe que todo segmento, todo produto tem um desafio na hora da plantação. Qual o desafio que você vê no cacau na hora de produzir o cacau? Olha, o maior desafio do cacau é o tempo
que ele demora para começar a produzir, né? Então, se você deixar ele assim, sem você utilizar nenhum tipo de enxertia, ele vai demorar uns 3 anos para começar a produzir o primeiro fruto. Então, assim, como o nosso, a gente tenta manter ali orgânico, sem utilizar nenhum tipo de adubo químico, então a gente também, de fato, tem que esperar esse prazo para chegar lá. Então, o maior desafio é esse, o tempo para começar a produção. E você teve que pesquisar muita coisa para aprender sobre o cacau. Como foi seu trabalho de pesquisa? Porque você mergulhou ali a fundo. Eu sou muito curioso, isso facilita bastante. Então, quando eu foco em algo, eu começo a pesquisar e começo a executar. Então, o início foi entender o que era o fruto, quais eram os produtos que tinham, e contratar um consultor foi muito importante também. Ele conseguiu avançar o trabalho de forma assim, que chegou num produto de melhor qualidade do que eu estava fazendo antes, e isso vai impactar no produto que a gente vende. Então, assim, as parcerias também com universidades, hoje a gente está conseguindo que a UFRJ esteja lá com a gente, levando alunos para fazer a visita, a UF com a engenharia agrícola, recebemos também alunos da UENF, então toda essa parceria também acaba a gente bebendo um pouco desse conhecimento acadêmico. Cada professor que chega com a sua turma acaba agregando algo também para a gente. Então, vamos juntando tudo isso e chegando num produto melhor para apresentar. Essa preocupação sua é muito importante, porque você se preocupa com a qualidade do produto que você está fazendo, né? E isso a gente não vê em todo chocolate, principalmente os mais industrializados, né? Correto. Como a minha propriedade é pequena, eu entendi que eu deveria agregar o máximo de valor no que eu fosse ofertar. Então, não é produzir muito, mas produzir pouco, mas bem, né? Então, sempre buscar esse apoio das instituições, a Emater, a Pesagro, todos eles, em algum momento, cruzaram pelo nosso caminho e ajudaram de alguma forma. E o maior estímulo que eu tive também recentemente foi com a Associação Mico Leão Dourado, que apoiou a gente com a implementação do Sistema Agroflorestal Novo, que é a mistura de cacau com outras árvores nativas, também o açaí, mandioca, banana. Então essa diversidade toda só foi possível com o apoio também de diversas outras instituições, né? E hoje o paladar do consumidor, ele está mudando, porque antigamente eu acho que as pessoas elas consumiam um chocolate de menor qualidade. Sim. Mas hoje em dia eu acho que existe um refinamento aí no paladar das pessoas e elas estão tendo cada vez mais acesso a esse chocolate diferenciado, que é o chocolate artesanal, que tem todo um cuidado na hora da produção. Correto. Aqui no Rio tem diversos produtores que chamam bean to bar, da amêndoa barra, onde eles compram a amêndoa e fazem um chocolate de primeira qualidade também. E está sendo ofertado, então as pessoas estão conhecendo um produto de melhor qualidade e sabendo valorizar. Isso é muito feliz esse momento mesmo. E esse é um mercado que tem uma boa expectativa, né? Porque o chocolate você dá de presente, você compra, você gosta e não deixa de gostar, né? Qual é a expectativa aí para os próximos anos em relação à produtividade? Então, a nossa expectativa é criar novas parcerias para aumentar também a nossa produção. E um dos maiores desafios também que a gente tem lá é a mão de obra. Então, tentar buscar, de alguma forma, utilizar algum tipo de maquinário para ajudar nessa ampliação que a gente tem lá atual de produção e poder ofertar mais para mais visitantes que venham lá para o nosso sítio. É isso. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço, Lana. Próximo. A gente segue por aqui no Rio Innovation Week trazendo para você todas as informações desse evento que reúne produtores, ideias, projetos que fazem a diferença na atualidade. Aqui no Rio Innovation Week agora com Paulo Renato Marques, ele que é presidente da Pesagro Rio. Paulo Renato, muito obrigada pela participação aqui, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. Cumprimentar os nossos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui na Band, nesse evento maravilhoso que é a Innovation 25. Queria que o senhor falasse sobre a importância da Pesagro Rio. A gente está num pavilhão aqui na Rio Innovation Week. Tem muito produtor do interior do estado, tem muita gente participando, tem muita novidade também. Queria que o senhor falasse sobre a importância da Pesagro Rio estar presente aqui nesse evento que traz inovação e tecnologia para o setor da agropecuária. Isso é muito importante, né? A Pesagro, ela é uma empresa pública do governo do estado, né? É uma SA, e ela pertence ao sistema da Secretaria de Agricultura com a SEASA, uma outra empresa. Então, nós estamos operacionalizando a vida da Secretaria de Agricultura com as demais, com a outra coligada nossa, que é a SEASA.
Qual a importância disso para o sistema da agricultura para cá? O Rio de Janeiro é um estado pequeno, né? A gente tem 92 municípios apenas. Se você for comparar, por exemplo, com Minas Gerais, que tem 853, São Paulo, que tem 645, a gente é um estado pequeno. Mas a gente tem o segundo estômago do Brasil. Por quê? Porque nós somos o terceiro estado mais populoso e a segunda maior região metropolitana. Então a gente tem uma população ávida por comer, como qualquer outra cidade ou qualquer outro estado grande em número de habitantes. Mas a gente também tem agro. A gente tem outras indústrias fortes, né? A gente tem petróleo e gás, a gente tem siderurgia, a gente tem automóvel, mas a gente também tem agro. A importância nossa de trazer nessa feira, no coração do Rio de Janeiro, é porque ali atrás dessa câmera que está nos vendo, tem 47 produtores e agroindústrias que nós estamos trazendo. Essas agroindústrias, esses produtores, muitos deles jamais teriam a opção ou a oportunidade de estar encontrando esse público todo, né? E são marcas que muitas delas já estão no exterior, já estão exportando, já estão com presença lá fora, ganhando prêmios lá fora de qualidade, e o grande público não conhece. Então nós estamos aqui trabalhando como se nós fôssemos uma grande startup, trazendo esses produtores para botar em contato com tecnologias, né, trocando experiências, mas acima de tudo, botando eles para conhecerem os mercados e o mercado conhecerem eles. Que eles têm um produto muito diferenciado, né? O senhor falou, nós temos produtos aqui no Rio de Janeiro que são premiados, são reconhecidos lá fora. E associado a isso, o produtor rural, ele precisa de conhecimento, de técnica, de informação, e esse é o lugar ideal para isso, porque o produtor rural, ele convive com muitas mudanças, né? Às vezes uma chuva inesperada de granizo ou uma febre do morango do amor, que o morango começa a ser procurado de forma demasiada, né? Então, o produtor rural, ele vive com essas surpresas, né? Que fazem parte da rotina. Então, a pesquisa é fundamental nesse sentido? A pesquisa é fundamental porque o mundo está atravessando um momento muito delicado. Por quê? Porque, de um lado, a gente tem o meio ambiente e, do outro lado, a gente tem a necessidade de produzir alimentos. O meio ambiente e a produção de alimentos são dois parceiros que não podem se dissociar. Não existe a gente não preservar o meio ambiente e não existe a gente não produzir alimentos. Então, a gente tem que, para preservar e produzir alimentos, a gente só tem que colocar um grande ingrediente, chamado tecnologia. E essa tecnologia e esse conhecimento são fundamentais para que a gente, junto com os produtores, a gente possa mostrar para eles que hoje, no mundo moderno, a gente tem que produzir mais com menos. A gente tem que utilizar menos água, a gente tem que utilizar menos agrotóxicos, eu não gosto muito dessa palavra, né? Insumos, usando mais bioinsumos, usando uma agricultura e uma pecuária de alta performance, para que a gente efetivamente tenha melhores resultados na produção de alimentos, usando menos recursos naturais, usando menos recursos químicos. Isso só o conhecimento. A importância da Pesagro, e todos os nossos pesquisadores, nossos doutores estão aqui, mas eles já acompanham esses produtores. A maioria, nós temos acordo de cooperação técnica, que a gente está junto com eles no dia a dia, no campo, para que a gente possa estudar juntos algo que aumente a produção deles a nível de performance, a nível de combate às pragas, né? Usando recursos de tal maneira que a gente agrida o meio ambiente da melhor maneira possível e a gente diminui os custos, né? Então, eu acho que essa é a grande chave do mundo, porque hoje não tem mais espaço para a gente desmatar, não tem mais espaço para a gente usar mais água ou usar produtos químicos que venham agredir o ser humano ou a natureza, mas a gente tem que produzir alimentos. O último relatório da FAO, que foi publicado agora recentemente, deu conta que a gente tem 600 milhões de habitantes no mundo passando privações severas de alimento. Esse número, nos próprios relatórios da FAO, dão conta de que lá pelos 2045, 2050, esse número chega a 1 bilhão.
Eu te falei que o Rio de Janeiro é o estado mais urbano da federação. Nós temos 97% da nossa população trabalhando nas áreas urbanas. A média do mundo é 56%. Nesse mesmo relatório da FAO, dá conta de que em 15 anos, entre 15 e 20 anos, essa população urbana vai chegar a 70% como média mundial. A renda vai aumentar muito. Ora, se a gente não produzir alimentos, com uma população urbana aumentando, a gente vai ter menos produtos sendo fabricados, produtos alimentícios menos fabricados. O que a gente vai fazer, o que a gente vai ver é uma desigualdade crescente no alimento no mundo, né? Os países mais ricos vão ter a capacidade de se alimentar, né? E os países mais pobres vão disputar um alimento mais caro. Então, essa é a importância da gente ter a pesquisa nesse mercado. E a gente agradece muito ao governador, a gente agradece muito ao nosso secretário, porque nos dão essa oportunidade de estar trazendo esse público que está aqui para que a gente troque as experiências, né? É fundamental a gente trocar essas experiências e é fundamental a gente mostrar para a população o queijo que está aqui, que ganhou o prêmio na França, o café que está aqui, que ganhou o prêmio na Europa, a cachaça que está aqui, que custa mais caro do que 1 litro de uísque, e assim vai, né? O coco e tantas outras, né? Os embutidos, outros produtos que o Rio de Janeiro tem. E que, como nós somos um estado muito focado na cidade, ninguém faz ideia de que se tem. Eu estava falando para você que nós temos aqui um produtor que ele produz bananada e ninguém sabe que essa bananada é produzida aqui e hoje ele já exporta. Ele tem uma distribuidora no Canadá que ele exporta e ninguém sabe. E todo mundo passa desapercebido. Então essa é a missão do poder público, né? Por isso que a gente agradece muito o governador, o secretário, por nos darem essa oportunidade de trazer esses produtores. A gente traz os produtores de longe, das cidades de longe, dá para eles a estadia, a gente subsidia a estadia dele do hotel para que eles possam vir para cá, vender os produtos, mas acima de tudo se tornarem conhecidos. Muitos falaram aqui com a gente também do turismo regional, né? Que eles promovem esse turismo ligado aos produtos deles. Isso também é importante, né? Para as pessoas irem até o local onde eles trabalham, onde eles produzem, para conhecer um pouco da cultura e do próprio produto em si. Olha, isso aí é um ponto muito interessante que você colocou, porque agora nós temos cidades que estão produzindo determinados produtos e investindo na parte do turismo que ninguém sabe. Eu vou citar 2 exemplos. O primeiro exemplo é Areal investindo em uva. Hoje tem grandes empresários produzindo uva e criando locais para que possam receber turistas. Isso já está ativo hoje no enoturismo e que, assim, já está num patamar que a maioria não conhece, que está num patamar extremamente elevado. E que daqui a alguns anos vai se tornar um ponto turístico assim, sem igual, porque eles investiram na produção de uva e estão investindo nesse enoturismo. Então, a uva de Areal, sem dúvida nenhuma, a gente vai escutar muito falar. Eu fiz agora, ainda a semana passada, eu fiz um trabalho com a laranja de Tanguá, que é um município aqui próximo da região metropolitana, que ela tem a laranja mais doce do Brasil. Por quê? Porque o solo que tem lá propicia que a laranja de lá tenha baixa acidez. E quando ela tem baixa acidez em relação às demais, o nível de açúcar eleva. Então ela se torna a laranja mais doce. E as pessoas não sabem. Nós trouxemos aqui, está ali atrás das nossas câmeras, uma produtora de laranja trazendo a laranjada de lá. E é incrível, né? É deliciosa. Então, enfim, essa é a missão que a gente está trazendo para cá, para a gente promover o desenvolvimento do agro. E a previsão para os próximos anos no setor de agropecuária aqui no Rio de Janeiro? Eu vi aqui, pelo que eu já conversei com muitos produtores que vieram aqui no estande conversar com a gente, eu vejo hoje um produtor muito consciente da necessidade de sustentabilidade também, de aliar ali a produtividade junto com a sustentabilidade. Hoje o senhor acha, e para os próximos anos, que esse produtor ele está ciente dessa importância para o futuro da humanidade dele mesmo? Tá. Isso é uma coisa que a gente discute dioturnamente, a gente debate nos nossos fóruns, porque efetivamente, principalmente o Rio de Janeiro, que é um estado muito amplificado nas suas decisões,
né? Qualquer coisa, qualquer tomada de decisão, seja do poder público ou seja do privado, ele ganha uma repercussão muito grande. E os produtores estão muito nessa linha, né? Então a gente sabe que a questão do desmatamento, a questão da qualidade do alimento, a questão de respeitar os sistemas de inspeção, seja ele municipal, federal, estadual, inspeção sanitária, os produtos de origem animal. Então todo mundo sabe que hoje tudo tem mais consequência. Não dá para fazer como a gente fazia 40 anos atrás, porque hoje tem consequência, tem lei, tem divulgação, tem a imprensa, e que isso tudo só vem elevar a qualidade. Então a gente imagina isso, né? O estado do Rio de Janeiro, até pelo seu tamanho, a gente nunca vai ser um grande produtor que a gente vai contemplar toda a demanda necessária de alimento. A gente vai continuar sendo um importador de alimentos, mas a gente vai fazer o alimento de alto valor agregado e o alimento que vai disputar os nossos prêmios lá fora, né? O alimento gourmet, o alimento que faz o diferencial, que a gente não vai disputar com as grandes fronteiras agrícolas do estado ou do país, né? Não dá, a gente é pequeno, mas a gente vai fazer o melhor café, a gente vai fazer o melhor queijo, o melhor de muitos outros produtos. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Te agradeço. Abraço a todos que nos ouvem. A gente segue aqui no Rio Innovation Week trazendo todas as novidades do segmento de agropecuária, trazendo para você experiências, histórias de pessoas que fazem parte desse setor da economia que é tão importante aqui para o Rio de Janeiro. A gente está aqui agora com o Miguel Fernandes, ele que é presidente do CREA, inclusive o presidente da história do CREA, mais novo da história do CREA. Está aqui porque fez uma maratona de palestras no Rio Innovation Week. Miguel, muito obrigada pela participação aqui conosco, tudo bem? Opa, Luana, tudo bem? E se tem tecnologia, tem que ter o CREA, que é o Conselho de Engenharia, Agronomia e Geociências. Então fiz questão de hoje a gente poder estar participando de várias frentes diferentes. Falei sobre saneamento, que é a minha área profissional, falei sobre planejamento urbano, falamos sobre energia sustentável nas cidades e também sobre tomadas de decisão, né, no processo decisório. Então tem sido um dia muito positivo aí, de muita troca, estamos apoiando estandes, eventos, patrocinando, então o CREA cada vez mais presente sempre no que é de vanguarda da tecnologia. Bacana. E queria começar já, porque me falaram que o CREA vai lançar um aplicativo, né, que vai ser um diferencial aí na vida de muita gente. Pode falar um pouquinho sobre esse aplicativo, sobre essa novidade, como é que vai funcionar? O CREA tem os seus serviços que, vamos dizer, são cartorários, né? Profissional, são 100 mil profissionais registrados, mais de 20 mil empresas, e o CREA, ele emite certidões, atestados, emite a próprio registro, né, a carteira profissional. Então, esse serviço, o CREA hoje ainda está no século passado. A gente precisa trazer ele para o século XXI. Então, o processo de digitalização completa do CREA, essa transformação vai começar essa entrega agora, a partir do dia 26 de agosto, aonde a gente vai estar apresentando um novo app, né? Pasme, mas até hoje os serviços você não consegue ter a responsabilidade pelo celular, você precisaria fazer no computador. Então a gente está trazendo isso para o celular, então você vai ter a sua carteirinha profissional digital, por exemplo, você vai poder ver todo o seu banco de atestados, certidões através do celular, vai poder depois, numa segunda fase, fazer os pagamentos que fossem necessários de taxas, vai ter cashback, vai poder fazer emissão de documento. Então a gente vai trazer majoritariamente os serviços para o celular, numa nova plataforma que vai ter aí a disrupção como foram para os bancos, processo dos bancos digitais. Então essa é a promessa que a gente vai começar a entregar, trazendo o CREA finalmente aí para uma ação mais dinâmica, aonde o profissional não perca mais tempo, né, com o CREA, e que o CREA também possa buscar ter ações mais focadas na valorização e defesa do setor. Então essa é uma estratégia e o nosso dever de casa é entregar isso aí até o final do mandato. Teremos aí um aumento de adesão a serviços do CREA, vocês preveem esse aumento aí diante desse aplicativo? Vamos ter mais, uma adesão maior em relação aos serviços que são oferecidos pelo CREA? Não, com certeza a gente vai ter uma adesão, principalmente
não só de novas perspectivas de serviço, como baratear serviços, certidões hoje que são cobradas, você não passarão a ser gratuitas, como eu falei, você vai ter o cashback, aonde através do que você operar, você vai poder até ter o abatimento total da sua anuidade, mas principalmente maior número de profissionais vão ter que se registrar, porque nós vamos cruzar os dados. Você profissional hoje que esteja atuando de forma irregular, sem registro, nós, através do novo banco de dados, com o cruzamento que a gente vai ter, através dos robôs com inteligência artificial, vamos conseguir identificá-lo. Então, o profissional correto, a empresa correta, registrada, habilitada, operando, vai ser fortalecida com essa dinâmica, porque ela não vai ter que ficar subsidiando e não vai ter mais disputa injusta com aquele que opera de forma ilegal. Então, você, se estiver trabalhando de forma ilegal, é melhor você se registrar e se colocar de forma regular, senão nós vamos agir com o nosso poder de fiscalização sobre vocês. Vocês estão ampliando aí o poder de fiscalização de vocês com o uso da inteligência artificial, né? E dessa nova digitalização do sistema. Vou dar um exemplo. Hoje, nós temos 20 mil empresas registradas no CREA, quase 25 mil empresas registradas. Mas nós sabemos que atuam na área de engenharia através do CNAE, né, que é declarado à Receita Federal, mais de 50 mil. Então estamos falando de metade das empresas hoje agindo de forma irregular dentro do Rio de Janeiro. No momento que a gente cruzar esses dados, e vai acontecer agora no segundo semestre, ou essas empresas se registram ou elas serão multadas. E a fiscalização do CREA é muito importante, até para salvar vidas, né? Você pode falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês de fiscalização? A fiscalização, ela é uma ação sempre muito ingrata, no sentido de que quando tem uma tragédia, ela aparece sobre a sua falha. E quando ela trabalha direitinho, é que nem juiz de futebol, não aparece, né? Então, comunicar bem a fiscalização é fundamental para a sua valorização e reconhecimento junto, não só à sociedade, mas aos profissionais. Uma fiscalização ativa é garantia até de serviço profissional, porque aí não tem o exercício ilegal da profissão. Então, a gente precisa fortalecer sempre ela e comunicá-la bem, também é fazer com que ninguém tente sonegar a ação de fazer um serviço sem a contratação. A gente passou por um episódio muito trágico no início do ano, no Carnaval, coberto também aqui pelos colegas da Band, que foi uma fatalidade, uma criança de 7 anos que morreu numa obra que foi feita numa área comum de um edifício, sem um profissional devidamente habilitado para fazer a obra. A síndica achava que bastava fazer ali um revestimento com o porteiro, que estava resolvido o problema de um pilarete que sustentava uma rede. Não era real, havia um problema de estrutura daquele pilar e que rompeu e levou a óbito uma criança de 7 anos. Uma tragédia terrível que a gente tem que levar de alguma forma também isso para os demais, para que não aconteça essa tragédia novamente. A gente fez uma campanha, faz uma campanha muito forte, alertando os síndicos. Não façam nenhuma obra nos seus prédios sem antes contratar um engenheiro devidamente habilitado e registrado para avaliar aquela obra, se é necessário ou não o acompanhamento do engenheiro. Porque você não tem capacidade de avaliar qual o risco que você está se colocando. É um leigo. Com todo respeito, né? Cada um no seu quadrado. Eu não sou capaz de avaliar uma ação médica, um exame médico. O médico vai fazer. Da mesma forma, o engenheiro vai fazer se tiver uma rachadura numa parede, se aquilo pode simplesmente ser repintado, porque não representa risco estrutural, ou se aquilo pode estar sendo um indicativo de colapso da estrutura, botando em risco a vida de todas as pessoas que moram ali. Para chegar a essa conclusão, é necessário que o engenheiro faça aquela avaliação. E no momento em que o síndico não contrata o engenheiro, quem assume a responsabilidade civil e criminal, se tiver alguma coisa, é ele. Então não ele está economizando. Ele está, na verdade, assumindo um risco que não deveria ser ele, sobre uma tentativa de diminuição de um gasto que é necessário para a garantia da segurança e salvar a vida das pessoas.
Ou seja, a fiscalização é muito importante, né? Vocês estão de perto, observando aí irregularidades, vão lançar agora esse aplicativo que vai ajudar também no poder de fiscalização. Para o futuro, vocês pensam em outras tecnologias aí para o CREA, tá? Sem sombra de dúvidas. O aplicativo vai ter um canal de denúncia, então um profissional que enxergue também alguma ação irregular vai poder fazer uma denúncia direta através dele. Nós vamos estar cruzando os dados de várias bases diferentes para poder fazer avaliação e buscar parcerias, como por exemplo com as câmeras externas hoje que tem nas cidades, para verificar se está tendo alguma obra irregular. Nós já estamos com o processo licitatório de compra de drones para poder fazer a ação de inspeção em áreas que a gente não consegue chegar muitas vezes, né, fisicamente, como por exemplo pontes, passarelas, viadutos e túneis. Então a gente vamos criar um grupo de fiscalização específico para isso, como nós temos para grandes eventos. Esse evento, por exemplo, ele é seguro em grande parte porque são empresas e profissionais registrados. São centenas de profissionais e de empresas que garantiram essa infraestrutura segura. Todos eles devidamente habilitados, registrados e acompanhados pela fiscalização do CREA, do Grupo de Fiscalização de Grandes Eventos. Legal. Miguel, muito obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço e é sempre um prazer estar com os colegas aqui da Band. A gente segue aqui no Rio Innovation Week trazendo todas as novidades da tecnologia e de inovação para você, ouvinte da Band News FM. Estamos aqui agora com o Gabriel Pultino, ele que é CEO do Mundial de la Bière, esse evento que está no coração do carioca, tão especial aqui para o Rio de Janeiro. Gabriel, seja muito bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, uma boa noite. É um privilégio estar aqui com vocês e com todos os ouvintes da Band também. Gabriel, queria que você começasse falando sobre o mercado cervejeiro aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que a cerveja é uma bebida talvez a mais parecida, que tem a característica ali do carioca, adorada por muitos. Pode falar um pouquinho sobre o mercado cervejeiro aqui no Rio de Janeiro? Claro. Sem dúvida, a cerveja é uma bebida que tem a cara do Rio de Janeiro, né? Eu acho que com o nosso clima, ela se adequa muito. E o mercado de cervejas artesanais no Rio de Janeiro, ele vem em franca expansão. Na semana passada, a gente teve em Brasília o lançamento do Manuário Cervejeiro, feito pelo Ministério da Agricultura, e ele registra um crescimento do mercado cervejeiro, mesmo com um mercado econômico no Brasil em dificuldade, as cervejarias crescem. A gente teve um crescimento de 1.849 para 1.970 cervejarias e um crescimento também no estado do Rio de Janeiro em relação à cerveja também. Então o consumo ele segue crescendo e o número de empregos gerados também por esse mercado segue crescendo. Acredito que a gente vai continuar vendo essa curva ascendente durante alguns anos. E nada mais justo, né? É claro, o Mundial de la Bière, ele virou ali no calendário oficial da cidade, ele tá, é um evento muito esperado, muito querido pelos cariocas, né? Pode falar um pouquinho sobre o evento, sobre os próximos anos também? Claro. O Mundial de la Bière, ele sem dúvida é um marco, né? Eu acho que a gente teve um privilégio de trazer ele para o Rio de Janeiro e fazer parte de todo esse movimento. A gente entra numa nova fase a partir de 2025. A gente quer trabalhar mais para o mercado, poder atrair mais pessoas, poder voltar a um movimento, né? Já que o mercado de cervejas artesanais ele vem amadurecendo, o evento também vem amadurecendo com o mercado de cervejas artesanais e a gente quer transformar o evento numa plataforma. Não só acontecer durante os dias que a gente ocupa aqui também no Pier Mauá, mas também criar outras oportunidades, criar eventos que sejam locais, então eventos que podem acontecer na região serrana, na região dos lagos, expandir o evento para outras praças além do Rio de Janeiro também, criar movimentos de fidelização com o público, então criar clubes de assinatura também, criar também movimentos que possam melhorar o faturamento das cervejarias, para que a gente possa realmente ser um responsável por impulsionar esse mercado e fazer uma participação mais expressiva do mercado e das cervejarias. Os grandes eventos, a gente está na maior feira de inovação e tecnologia da América Latina. Os grandes eventos, eles precisam estar alinhados a essas novas tecnologias, às inovações, até para mostrar para o consumidor, para o público, que está atualizado? Sem dúvida. O próprio Mundial, né, eu acabei de apresentar uma palestra onde a gente fala sobre esse movimento de inovação e como a gente pode trazer inovação para dentro desse mercado, que é um mercado de produto de consumo, né? Como é que a gente vai trazer inovação para a cerveja? Então,
o feedback do público para entender como é que a gente pode produzir a melhor cerveja, e a cerveja artesanal ela traz essa oportunidade, porque o gosto do público ele se reflete na cerveja artesanal. Então, usar os dados também do público para entender qual tipo de cerveja se adequa mais, qual é a faixa etária que bebe melhor e qual tipo de cerveja, e a gente poder entender e poder construir melhor para isso, como eu disse, para fomentar e poder impulsionar o mercado. E quais são os desafios hoje do setor cervejeiro aqui no Rio de Janeiro? Tem muita gente produzindo ou não? Essa variedade é vista como algo positivo? Quais são os desafios do produtor de cerveja aqui no Rio? Eu enxergo um desafio, primeiro, que é o desafio de qualquer empreendedor no Brasil, né? A gente vive num país que tem muitas taxas, então essas taxas elas acabam sendo muito prejudiciais para o crescimento do negócio. O Ministério da Agricultura foi entendendo também o produto cerveja, né? Então permitindo que a legislação fosse mais adaptável ao produto cerveja, né? A cerveja ela tem uma característica que ela precisa ter um cuidado muito grande para ser produzida e não ser contaminada. Então ela precisa ter uma regulamentação voltada para isso. Então eu acredito que os desafios, sem dúvida, vão ser atrair mais a nova geração, que bebe menos qualquer tipo de bebida alcoólica, e entender como é que a gente pode encaixar esse consumo moderado dentro de uma vida saudável. Porque todos nós, inclusive eu e muitos amigos meus cervejeiros, temos uma vida mais saudável, mas continuamos consumindo cerveja. Então como é que a gente consegue equilibrar isso e mostrar que isso pode ser um movimento e que a gente pode continuar contribuindo para isso? Quais são as expectativas para os próximos anos em relação à produção, em relação ao consumo também, diante dessa juventude que está bebendo menos? Você vê um aumento nos próximos anos, alguma forma de reverter essa situação, de mostrar que é possível consumir bebida alcoólica, mas com moderação, que não tem problema? Eu vejo isso de uma forma até curiosa você me fazer essa pergunta, porque na verdade a cerveja ela vai se reinventando, né? A cerveja é um produto milenar. E aí a gente tem nesses dados que eu te falei do Ministério da Agricultura de semana passada, a cerveja sem álcool, ela subiu 700% de produção. Então cervejas sem álcool, cervejas com baixo teor alcoólico, cervejas sem glúten, cervejas funcionais que tenham creatina e outros produtos também, elas vão ganhar cada vez mais espaço e vão poder trabalhar também para que a gente possa trazer esse outro público e não perder essas pessoas que estão trazendo uma consciência de saúde maior para dentro do dia a dia delas. Legal, bacana. Gabriel, obrigada pela entrevista aqui conosco na Band News FM. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço. Queria agradecer o espaço. Convido todos vocês para o Mundial da Labier, que acontece de 11 a 14 de setembro aqui no Pierre Mauá. E a gente vai se falando e um brinde. E a gente volta aqui ao longo dos próximos dias com mais do Rio Innovation Week.